Tirania de Aço capítulo 355, fadada obsolescência. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Berengário estivera terrivelmente ocupado com o trabalho durante o último mês, especialmente supervisionando as fases iniciais de seu processo de industrialização, tanto que até começara a abandonar seus deveres de marido e pai. Neste momento, ele estava sentado em seu escritório, supervisionando os relatórios de despesas para os custos iniciais de construção de uma ferrovia. Estava dentro de suas expectativas e, como tal, ele rapidamente assinou sua aprovação no documento com sua caneta tinteiro. Neste momento, ele ouviu uma batida em sua porta. Como tal, ele instintivamente chamou a pessoa por trás dele. Está aberto. Depois de dizer isso, a porta se abriu para revelar sua esposa recém-casada, que estava diante dele com uma travessa cheia de comida e uma caneca de cerveja. Antes que Berengário percebesse, o meio-dia se aproximava e a hora do almoço chegava com ele. Depois de ver sua bela jovem noiva parada diante dele segurando um prato cheio de linguiça, Käsespätzle-Schnitzel, o cansaço de Berengar começou a desaparecer quando ele se levantou de seu assento e cumprimentou sua mulher. Adela, já é hora do almoço. Me desculpe, eu deveria ter encontrado você no refeitório, eu estava tão ocupada com o trabalho. Adela colocou a bandeja de comida sobre a mesa de Berengário e forçou-se a sentar-se em seu colo. Ao fazê-lo, ela colocou um dedo nos lábios de Berengário, silenciando de falar. Ela olhou em seus profundos olhos safira que ela mesma tinha em comum antes de contar os pensamentos em sua mente. Eu entendo que você tem estado ocupado administrando o reino, não há necessidade de se desculpar. Sem você, temo pensar no que a Áustria teria se tornado. No mínimo, permita-me ajudá-lo da maneira que puder. Afinal, seu trabalho é necessário, mas pular refeições faz mal à saúde. Berengário sorriu quando Adela ergueu a caneca de 1 litro de cerveja e levou aos lábios, obrigando-o a beber da farta cerveja que continha. Depois que ele fez isso, ele começou a continuar seu trabalho enquanto Adela continuou a alimentá-lo com um prato de comida. Teve o cuidado de não danificar os documentos com o fino resíduo da cozinha austríaca. Enquanto ele continuava a se concentrar em seu trabalho enquanto fazia pequenas pausas para comer a comida de Adela, sua jovem esposa notou os documentos sobre a mesa e a quantia de glúten Berengar gastando no processo de industrialização de sua nação como tal, sua boca aberta em choque antes fazendo a pergunta em sua mente. Podemos arcar com tais despesas? Berengário riu antes de assegurar à jovem que eles realmente podiam arcar com as despesas. Não se preocupe, meu amor, com os bens que tomamos da Itália durante nossa guerra pela independência e a renda que recebemos de todos os nossos negócios, a coroa austríaca pode facilmente arcar com as despesas. Além disso, este é um investimento para o futuro do nosso reino. Essas ferrovias fornecerão vantagens econômicas e táticas significativas sobre nossos rivais. Adela relaxou ao ouvir a garantia de Berengário e, depois de fazê-lo, deu-lhe uma colher cheia do delicioso prato de queijo conhecido como Käsespätzle. Depois de fazer isso, ela ajudou o marido a engolir com um gole de cerveja. Depois de terminar de aprovar a distribuição de fundos para a construção da ferrovia, Berengar começou a dar uma olhada no desenho do cartucho metálico que Ludwig se esforçou para criar. O material básico do cartucho era cobre, e o homem mais velho tentou embutir uma tampa de percussão na parte traseira. Berengar viu instantaneamente as falhas de tal projeto e rapidamente começou a desenhar as modificações necessárias para fazer um cartucho metálico adequado para uso em armas de fogo. Embora Berengar pudesse introduzir pólvora sem fumaça, levaria algum tempo para começar a produzir tal coisa, e ele atualmente tinha um enorme estoque de pólvora negra acumulado. Com isso em mente, Berengar começou a redesenhar o cartucho em torno de um cartucho de pólvora confiável e comprovado de sua vida anterior. Ele começou a esboçar as dimensões com base no governo 45 a 70 usado pelas Forças Armadas Americanas na segunda metade do século XIX. A bala em si era um pedaço sólido de chumbo e seu diâmetro era de 0,458 pol.
ou 11,6 milímetros. O próprio cartucho era feito de latão, que era mais confiável do que o cartucho de cobre que Ludwig havia projetado. O pescoço da caixa tinha 0,480 pó, ou 12,2 milímetros de diâmetro, com um diâmetro de base de 5,05 polegadas ou 12,8 milímetros. A borda na parte inferior do cartucho tinha 0,608 pó, ou 15,4 milímetros de diâmetro. Quanto à espessura da borda, era 0,70 pó, ou 1,8 milímetros. Quanto ao comprimento do invólucro, era de 2,105 pó, ou 53,5 milímetros. Para um rifle estabilizar adequadamente o voo desse projétil, ele precisaria de um rifle de 1 a 20, o que significava que para cada revolução completa que a bala girava dentro do cano, eram necessários 20 polegadas para alcançá-lo. Adela assistia em estado de choque enquanto Berengário trabalhava duro. Diante dos olhos dela, ele começou a revisar completamente o cartucho metálico rudimentar que Ludwig havia inventado. Finalmente, ele começou a criar o ponto mais crítico de um cartucho metálico funcional da memória, como se fosse uma segunda natureza. Quando Berengar começou a criar o primeiro centerfilho aparentemente do zero, ele lamentou não ter ideia de como criar um composto explosivo de estifinato de chumbo mais moderno, necessário para fazer primeiros não corrosivos. Ele substituiu a mistura pela muito mais primitiva e barata para produzir fulminato de mercúrio que seus químicos já haviam criado e utilizado na atual produção de bonés de percussão. Um primeiro central foi algo que levou décadas para os europeus descobrirem na vida anterior de Berengar. Ainda assim, como Berengar foi engenheiro e fanático por armas de fogo em sua vida anterior, ele sabia muito bem como fabricar tal coisa. O primeiro central que ele projetou era um pequeno copo embutido na parte traseira do cartucho. Ele utilizou fulminato de mercúrio como carga para inflamar a pólvora negra contida no invólucro. Esse efeito foi obtido usando um pino de disparo para atingir o primeiro, o que faria com que o fulminato de mercúrio faíscasse, acendendo a pólvora negra e impulsionando o projétil através do cano do rifle descendo para o alvo. Depois que Berengar terminou de projetar um cartucho confiável e funcional, ele se recostou em seu assento e refletiu sobre sua vida anterior com um sorriso. Sua família estava longe de ser rica em sua vida anterior e, como tal, eles tendiam a utilizar qualquer arma de fogo que pudessem obter por um preço baixo. Um desses rifles era um velho rifle de alçapão de Springfield. Seu pai em sua vida passada comprou arma de fogo por algumas centenas de dólares em uma loja de penhores e levou Julian para caçar com o rifle várias vezes. Eles até carregavam seus cartuchos manualmente para usar na arma. Como tal, Berengar estava familiarizado com todos os detalhes necessários para tornar o cartucho confiável e funcional. Adele imediatamente perguntou sobre os projetos que tinha visto Berengar desenhar do nada, com base apenas em um plano que lhe foi dado. Ela não tinha ideia de como Berengar havia pegado um conceito rudimentar e aprimorado sem esforço, como se tal coisa fosse natural. Berengar, o que é isso que estou olhando agora? Berengar olhou para dela com um sorriso desajeitado. Ele estava tão imerso em recriar o 45 a 70 que havia esquecido completamente que sua esposa estava sentada em seu colo, observando-o trabalhar. Como tal, ele começou a acariciar sua linda cabeça antes de revelar seus pensamentos sobre o assunto. Esta é a invenção que permitirá que nosso reino reine supremo sobre nossos rivais por séculos. Agora tudo o que preciso fazer é projetar um rifle capaz de utilizá-lo. Claro, farei isso posteriormente. É uma pena. Adela olhou instantaneamente para Berengar confusa ao ouvir a última parte da explicação de Berengar. O que é? Um sorriso presunçoso apareceu no rosto de Berengário quando ele começou a explicar seu processo de pensamento. Ludwig fez um trabalho excepcional ao criar o rifle de agulha, e temo que ele só sofrerá 2 conflitos antes de ser substituído por um design superior feito por mim. É um desperdício. Em resposta a isso, Adela riu inocentemente.
Ela achou fofo como Berengário pensou tão seriamente sobre um assunto tão sem sentido e começou a consolar seu homem por seus arrependimentos. Bem, se ajudou você a vencer 2 guerras, então não foi um desperdício, não é? Berengário sorriu amargamente ao ouvir isso. Parece que o rifle de agulha estava fadado à rápida obsolescência em ambas as vidas. Embora tenha servido como principal arma do exército prussiano por algumas décadas, em sua vida passada, foi finalmente substituído pelo Superior Mauser 1871 e seu cartucho metálico não muito depois de ter ajudado a vencer uma grande guerra. Parece que tal destino aguardava seu rifle de agulha nesta linha do tempo. Berengar imaginou que não seria capaz de produzir em massa o novo cartucho ou rifle que teria que projetar em torno dele antes que seu exército interviesse em Granada. O fuzil de agulha Schmidt serviria apenas em capacidade parcial para a Guerra da Independência Austríaca e capacidade total na intervenção austríaca na Reconquista. Com isso em mente, Berengário levantou-se da cadeira e começou a esticar as pernas, forçando Adela a descer de seu colo. Depois de se mover um pouco, ele beijou Adela nos lábios enquanto a abraçava. Ao fazê-lo, agradeceu-lhe a ajuda. Obrigado, Adela, por me trazer comida. Sem ela, eu provavelmente teria trabalhado até morrer de fome. Adela sorriu graciosamente ao aceitar os agradecimentos de Berengário. Não é preciso agradecer. Sou sua esposa. É meu trabalho cuidar de você. Depois de dizer isso, Adela agarrou a bandeja de comida e seguiu Berengar para fora de seu escritório. Berengar precisava de uma pausa no trabalho depois de tanto esforço e pretendia se divertir com sua nova esposa. Tirania de Aço capítulo 356. Vitória Ucítacar estava dentro do grande salão do Palácio Real na cidade de Praga. Os corredores estavam manchados com o sangue dos legalistas boêmios e suas forças aliadas. Seus cadáveres espalhados pelo chão e já começaram a apodrecer. A lâmina do marechal de campo austríaco estava revestida com o líquido sanguíneo da vida. Embora ele não tenha matado pessoalmente o rei Radek da Boêmia, Eckhard fez sua parte no derramamento de sangue na batalha que levou a tal resultado. De pé sobre o corpo sem vida do rei da Boêmia estava ninguém menos que Alexei Caspar, um homem reverenciado pelas radicais seitas hussitas como um santo de guerra de sua fé. Com a ajuda de Berengar, o Casparian e os outros exércitos hussitas travaram uma longa e sangrenta guerra contra a coroa da Boêmia e seus aliados católicos. No entanto, não foi até que agentes austríacos se passando por servos da coroa da Boêmia distribuíssem armas a criminosos e bandidos que as pessoas comuns começaram a pegar em armas contra seus mestres. Com o apoio do povo comum, as forças hussitas esmagaram os exércitos católicos e trouxeram sua vingança contra a Igreja por seus crimes contra Jesus e seus seguidores. Pela primeira vez em séculos, a Igreja Católica havia perdido uma cruzada. Alexei olhou para a coroa de ouro manchada de sangue sobre o crânio fraturado do outrora poderoso rei de Belmé por vários segundos, debatendo o que fazer com ela. Embora os hussitas radicais o reverenciassem, as facções moderadas de sua fé o viam como um fanático e um criminoso de guerra. Sem falar nos muitos católicos que viviam na Boêmia e que não o apoiavam em a sua causa. Mesmo uma minoria significativa de alemães étnicos seguiu os ensinamentos de Berengário e sua reforma alemã. Uma coisa era certa, o reino da Boêmia estava longe de ser unido. Se ele colocasse esta coroa em sua cabeça, isso apenas convidaria a um caos ainda maior. No entanto, sem um líder forte, a Boêmia se tornaria nada mais do que um estado fantoche de seu poderoso vizinho do sudoeste. A Áustria era um gigante que poderia engolir a Boêmia inteira, por um único decreto. O exército real da Áustria poderia marchar para a Boêmia e enxugar anos de sangue, suor e lágrimas que o povo boêmio havia derramado por um estado reformista adequado. Como tal, o homem estava em uma encruzilhada. Deveria permitir que outra pessoa, alguém mais unificador, se tornasse rei da Boêmia, ou deveria reivindicar o cargo para se negociar os termos do pagamento de sua dívida com a Áustria de um local de autoridade, ao fazê-lo, criando conflitos sociais de longo prazo. Antes que ele pudesse tomar uma decisão,
Alguns homens fortemente blindados entraram em cena. Eles estavam hasteando as bandeiras de um nobre hussita chamado Valdemar Zucal. Entre os hussitas moderados, ele era o mais renomado. Ao ver Alexandre parado acima do cadáver ensanguentado do rei da Boêmia, olhando sua coroa com avareza, Valdemar se recusou a ficar parado e começou a se aproximar dos hussitas radicais enquanto flanqueado por seus soldados. Ao fazê-lo, pousou a mão no cabo da lâmina, olhando os radicais com desconfiança. Alexandre, você não pensou que eu permitiria que você colocasse aquela coroa em sua cabeça, nomeando-se assim rei da Boêmia, não é? Você massacrou milhares de cidadãos da Boêmia em nome de seu fanatismo e, portanto, deve responder por seus crimes. Quando Valdemar disse isso, os seguidores de Alexandre desembainharam suas lâminas em uma demonstração de força. Ao fazê-lo, eles encararam o nobre moderado com expressões ferozes. Assim como os moderados nunca permitiriam que um radical se sentasse no trono, também nunca permitiriam que um moderado governasse como rei. Quanto a Eckhard, ele e suas tropas austríacas foram apanhados no meio desses dois grupos armados. Assim, o envelhecido marechal de campo imediatamente tentou apaziguar os dois lados e chegar a um acordo antes que eles começassem a se matar por causa de pequenas diferenças de opinião. Senhores, guardem suas lâminas. Nós ganhamos a guerra, e isso é tudo o que importa por enquanto. Quanto a quem se tornará o rei, pode ser decidido em uma data posterior por todas as facções envolvidas nesta grande vitória que alcançamos juntos. Alexandre e Valdemar se entreolharam com intenções assassinas. Mesmo depois da justificativa de Eckhard, eles ainda sentiam o desejo de cortar a garganta um do outro na hora. Aos olhos de Alexandre, os moderados fizeram muito pouco pela causa, permitindo que suas forças sofressem como vanguarda na guerra contra os católicos. Enquanto os radicais lutavam, os moderados ficavam à margem, esperando que surgisse um vencedor claro. Como tal, o líder radical jamais permitiria que um oportunista como Valdemar se apoderasse da coroa da Boêmia, não depois de todo o sangue que ele e seus camaradas derramaram para alcançar essa vitória. Vendo que as tensões só aumentavam, Eckhard jogou sua carta final para fazer os dois homens verem a razão e, como tal, suspirou profundamente antes de falar em tom grave. A notícia de sua vitória já foi enviada ao rei Berengário. Imagine sua surpresa quando ele fizer uma visita à corte da Boêmia e ver que vocês, tolos, começaram a se matar por causa de suas pequenas diferenças. Guarde suas lâminas ou enfrente a ira de seu benfeitor. Se fosse anos atrás, quando a guerra tivesse começado, tal ameaça teria sido vista como uma piada pelos dois lados que se enfrentam. No entanto, depois que a notícia da vitória absoluta de Berengário sobre o Sacro Império Romano chegou à Boêmia, ninguém presente foi tolo o suficiente para levar o aviso de cá levianamente. Os radicais foram os primeiros a recuar quando Alexandre embainhou sua lâmina. No momento em que ele o fez, seus homens o seguiram. Ele e os radicais deviam a Berengário uma dívida muito maior do que os moderados, pois foram para eles que Berengário enviou a maior parte de sua ajuda. Quanto a Valdemar, ele agarrou sua lâmina intensamente enquanto lutava para aceitar o resultado. Ele iria ficar de braços cruzados e permitir que os austríacos bancassem o criador de reis em seu reino. Apesar de sua relutância em fazê-lo, o homem acabou aceitando a futilidade de sua situação. Se os austríacos pudessem acabar com os italianos e suíços em questão de meses, o que eles poderiam fazer com uma Boêmia dividida e desgastada pela batalha? Como tal, o homem rapidamente fez o que o marechal de campo austríaco lhe ordenou e guardou sua lâmina. Ao fazer isso, uma expressão azeda se formou em seu rosto. Ele não podia imaginar as consequências que recairiam sobre seu reino por permitir que Berengar von Kufstein atuasse como juiz em relação à questão da sucessão boêmia. No entanto, suas mãos estavam atadas e, como tal, Valdemar cuspiu no chão antes de partir. Ao fazê-lo, deixou uma mensagem passageira. Este não é o fim, Alexandre. Você responderá por seus crimes contra a Boêmia e seu povo. Juro por Deus que farei você pagar. Depois que Valdemar e seus comparsas partiram,
Alecher soltou um suspiro de alívio antes de agradecer a Icard por seu apoio. Obrigado, Marechal Icard. Devo muito a você e ao seu rei. O que seu mestre planejou para nós daqui para frente? Icard suspirou enquanto refletia sobre a questão. Ele não sabia o que Berengário pretendia para a Boêmia. Anos haviam se passado desde que ele falara pessoalmente com o homem, e Icard não duvidava de que as ambições do jovem monarca haviam crescido mais uma vez. Como tal, ele não poderia responder honestamente à pergunta. Em vez disso, sua resposta foi enigmática. Sinceramente, não sei quais são as intenções de Berengário para a Boêmia. Tenho certeza de que ele exigirá muito de você e de seu povo para reembolsar. Sugiro que você se lembre de que ele não é o nobre menor que você abordou pela primeira vez anos atrás. Dou-lhe este aviso como amigo e companheiro que lutou ao seu lado durante anos. Não subestime um homem conhecido como Berengar von Kufstein. Ele é tão astuto quanto cruel e encontrará uma maneira de extrair o valor mais significativo de suas terras, um valor que você mesmo pode nem saber. Acima de tudo, saiba que ele não tem medo de usar a guerra e a violência como um meio de diplomacia. Se ele ameaçá-lo durante as negociações, não leve a sério, pois ele tem os meios para respaldar suas reivindicações. Enquanto você passou os últimos anos travando uma guerra brutal, ele passou consolidando seu poder e avançando seu exército a distâncias inimagináveis. Não sei até que ponto o exército austríaco avançou na minha ausência, mas garanto que está além de suas capacidades. Se você mantiver tudo isso em mente, tenho certeza de que será capaz de mitigar os danos causados ao seu povo durante o que está por vir. Só a ruína espera se decidir ignorar meu conselho e se apegar ao seu orgulho. Isso é tudo que posso dizer como seu amigo, pois minha lealdade é para com Berengário e seu reino. Boa sorte, para você e seu povo, vai precisar. Dito isso, Icard não esperou por uma resposta. Ele rapidamente fugiu do local com seus homens o seguindo. Eles tinham muito para o que se preparar. Com uma vitória cita na Boêmia, a linha do tempo foi alterada para sempre. E Berengar pretendia tirar o máximo proveito disso para o benefício de seu reino. Tirania de Aço capítulo 357. Parada militar. Berengário contemplou milhares de sua infantaria reunida diante dele marchando nas ruas. A maioria desses soldados eram infantaria padrão. No entanto, havia granadeiros misturados em suas fileiras. Esses homens estavam vestidos com os mais novos uniformes militares e equipados com armas mais modernas que Berengar e seus engenheiros haviam inventado. Eles estavam vestidos com o distinto uniforme de estilo vitoriano que Berengar havia desenhado da cabeça aos pés. Na cabeça deles havia um capacete piquelhaube de aço preto, com detalhes em latão na forma de uma águia de duas cabeças e uma ponta de latão. Suas túnicas eram pretas com detalhes dourados e tinham uma única linha de botões de latão do pescoço para baixo. No entanto, esta túnica foi escondida por um sobretudo de lã grossa no padrão usado pelos soldados alemães na Grande Guerra da Vida Passada de Berengário. A principal diferença é que era preto. Sobre este sobretudo havia uma couraça feita de aço de alto carbono temperado e pintada com a mesma laca preta aplicada em seus capacetes. No topo dessa couraça estava a tira padrão de couro preto que continha os cartuchos de papel utilizados nos fuzis de agulha da infantaria, bem como algumas outras formas de equipamentos essenciais, como suas bainhas de baioneta e suas pás de campo. As calças eram de lã preta rica, com uma faixa dourada nas laterais, as pernas enfiadas em suas botas de infantaria de couro preto até o joelho. No geral, era um uniforme limpo e nítido projetado para militares mais modernos. Desde que Berengário iniciou o processo de industrialização, ele introduziu novos trajes para seu reino, tanto no setor militar quanto no civil. Esses homens marcharam em formação de desfile, com os fuzis pendurados no ombro. Esses rifles de agulha foram descarregados. No entanto, suas baionetas foram afixadas. As multidões de Kufstein se reuniram para testemunhar os milhares de soldados marchando pelas ruas para mostrar o orgulho da Áustria, que era seu exército. Hoje era uma ocasião especial, pois já era janeiro, e com um novo ano,
Berengário decidiu que era hora de apresentar as medalhas e prêmios a todos os soldados que lutaram em suas guerras nos últimos anos. Sem a ajuda deles, Berengário jamais teria conseguido tudo o que conquistou em tão pouco tempo. Assim, dezenas de milhares de soldados marcharam pelas ruas de Kufstein no auge do inverno, muitos dos quais eram veteranos das forças armadas que haviam se aposentado e agora serviam na reserva. Berengário vestia um sobretudo. No entanto, foi aberto para revelar o luxuoso uniforme geral e seus prêmios abaixo. Como todos os homens presentes, ele usava um par de luvas de couro preto para proteger as mãos do frio dos Alpes austríacos. Ele ficou em um palco construído acima do desfile, onde os soldados que haviam se provado em batalha seriam convocados um a um para receber suas recompensas. Ele estava cercado por sua recém-estabelecida guarda real, vestida com uniformes especiais. Seus uniformes tinham as cores invertidas. Eles eram brancos com detalhes dourados e tinham uma única linha de botões de latão do pescoço para baixo. No topo desta túnica havia uma couraça dourada, combinada com um capacete piquelhaube de aço dourado no topo de suas cabeças. A guarda real foi selecionada entre as forças armadas de elite, endurecidas pela batalha e leais de Berengar. Muitos deles serviram no Jaeger Corps ou nos Granadeiros. No entanto, outros pertenciam às suas unidades de cavalaria, como os couraceiros e os hussardos. Independentemente disso, eles eram os mais adequados para proteger Berengar e a família real. Como tal, eles permaneceram historicamente enquanto protegiam seu rei contra qualquer potencial explosão de violência durante as festividades. Depois que a infantaria passou pelo local e circulou para se apresentar diante do palco, a artilharia desfilou pelas ruas, com seus canhões de campanha a reboque pelos cavalos que pertenciam às suas unidades. Seus uniformes eram semelhantes aos da infantaria, com uma ligeira diferença. Em vez de uma ponta no topo de seus capacetes piquelhaube, eles tinham uma bola de latão afixada a uma haste de latão. Eles também não usavam a couraça de aço, pois era simplesmente desnecessário para a artilharia usar armadura corporal. Embora não tivessem como saber, os novos canhões de carregamento pela culatra estavam passando por rigorosos testes militares antes de serem aprovados para uso em campo. Uma vez que essas armas maravilhosas chegassem ao campo, a artilharia estaria tão longe de qualquer forma de perigo contra seus inimigos medievais que seria simplesmente um desperdício de recursos equipá-los com a armadura corporal. Depois que a artilharia desfilou pelo cortejo e se reagrupou atrás da infantaria, parada em frente ao palco, a cavalaria abriu caminho. Havia várias formas de cavalaria presentes. Os couraceiros eram a cavalaria pesada. Eles usavam uniformes de cavalaria pretos e dourados no estilo dos couraceiros prussianos da Guerra Franco-Prussiana da vida passada de Berengário. Eles tinham peitorais de aço preto e capacetes piquelhaube estilo cuirassier. Quanto aos hussardos, eles estavam vestidos com um uniforme semelhante ao lendário Sardos da Cabeça da Morte utilizado pela Prússia durante a vida anterior de Berengar. No entanto, seus uniformes eram preto e dourado em vez de preto e prata. Como os cuirassieres, eles foram equipados com sabres de cavalaria mais modernos, em vez das antigas espadas de cavalaria pesadas com as quais Berengar havia equipado anteriormente sua cavalaria. Os ulanos seguiram depois que os hussardos marcharam pelas ruas a cavalo. Essas eram versões modernizadas dos lanceiros mais antigos de Berengário. Eles também estavam vestidos com um uniforme militar baseado no antigo uniforme ulam prussiano da década de 1870. Claro, ele compartilhava o mesmo esquema de cores do resto do exército de Berengar. Após a magnífica exibição do exército modernizado de Berengário, marcharam orgulhosamente pelas ruas. Berengar finalmente quebrou o silêncio e falou com todos os homens reunidos diante dele. Nos últimos anos, todos vocês presentes me seguiram na batalha. Desde o início, alguns de vocês estiveram comigo e outros se juntaram ao meu exército à medida que ganhei mais poder. Perdemos muitos de nossos irmãos de armas em combate contra nossos inimigos, mas agora somos um reino independente, mais significativo do que qualquer força em todo o mundo ocidental.
Foi devido aos seus sacrifícios no campo de batalha que alcançamos tudo o que conquistamos. Como tal, hoje é um dia para todos vocês e, portanto, decidi distribuir prêmios a todos aqueles que provaram seu valor e coragem no campo de batalha. Por cada soldado ferido ou morto nos conflitos desde a Batalha da Cidade Mineira há tantos anos, estarei premiando-os com a medalha austríaca da ferida, um símbolo do preço que pagaram por seu rei e pátria. Agora, enquanto chamo seus nomes, apresentem-se e darei a vocês os prêmios que considerei dignos de seu histórico de serviço. Berengar começou por convocar o mais alto escalão de generais e oficiais presentes. Aqueles atualmente envolvidos em suas guerras por procuração como conselheiros militares receberiam seus prêmios mais tarde, quando retornassem a Kufstein. Depois de passar pelos oficiais gerais e aqueles diretamente abaixo deles, Berengar finalmente abriu caminho para a classe de oficiais regulares. Capitão Arnold Gerwig, dê um passo à frente, por favor. Arnold ficou surpreso ao ouvir seu nome ser chamado, apesar do fato de ter subido de uma posição alistada para de capitão granadeiro de pleno direito. Ele não esperava receber nenhuma forma significativa de prêmio. Quando ele finalmente chegou na frente do rei, seu coração estava palpitando. No entanto, as palavras que Berengar falou a seguir o chocaram profundamente. Já faz algum tempo desde a última vez que vi seu rosto. Fiquei fora de mim quando soube que seu amigo Bardo havia falecido. Tenho vergonha de admitir que foi somente depois de pesquisar meus relatórios de vítimas para esta cerimônia que percebi que um dos homens que tão bravamente ficaram ao meu lado durante aquela primeira emboscada faleceram em uma guerra anterior. Arnold lutou para encontrar as palavras para expressar seus pensamentos. Ele não conseguia entender como Berengário conseguiu se lembrar de seu rosto e nome depois que tantos anos se passaram desde aquele dia fatídico. O homem lutou para conter as lágrimas que se formaram em seus olhos enquanto ouvia o decreto de Berengário para a multidão. Por sua bravura em proteger seu rei na noite da emboscada de nossas forças fora de Jaz durante a guerra pelo Tirol, lutando bravamente na linha de frente durante a guerra contra a ocupação da Baviera e seus atos de bravura ao liderar nossos granadeiros para proteger nossas linhas de abastecimento durante a guerra pela independência, por meio desta, concedo a você, Capitão Arnold Gerwig, a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, a Ordem do Mérito Militar e a Ordem de Quarta Classe de São Jorge. Depois de dizer isso, Berengário abriu um pequeno recipiente contendo as duas medalhas lendárias. A primeira valia mais prestígio do que a Medalha de Honra dos Estados Unidos. A segunda era a honra militar mais distinta que Berengar poderia conceder e a terceira estabeleceu Arnold como Cavaleiro da Coroa Austríaca. Berengar passou a pendurar as fitas pretas, brancas e douradas contendo a Cruz de Ferro e a Ordem do Mérito Militar em volta do pescoço de Arnold antes de prender a Cruz de Malta branca e preta e dourada da Ordem de São Jorge em seu peito. Depois de fazer isso, ele apertou a mão de Arnold antes de saudar o soldado, assim como havia feito com todos os oficiais que vieram antes dele. Arnold respondeu com sua saudação antes de retornar à multidão de soldados reunidos, que começaram a torcer por ele. Todos os cidadãos reunidos fora do local rugiram em aplausos para o prêmio de Arnold. A cerimônia continuou por várias horas enquanto Berengar distribuía prêmios a todos os homens que ele achava que os mereciam. Essas medalhas e prêmios variaram muito com base no desempenho de um indivíduo. Entre esses homens estavam soldados que haviam provado sua bravura no campo de batalha, como o capitão Andrés Jaeger, cujas ações como capitão Jaeger levaram à rápida eliminação dos crimezeiros italianos durante a Guerra pela Independência, valendo-lhe também uma Cruz de Ferro de primeira classe. Como o capitão Wilhelm Krieger, cujos esforços para acabar com os bandidos na Áustria após a breve regência de Berengar sobre Conrad renderam a Cruz de Ferro de segunda classe. Depois de muitas horas, a noite caiu sobre Kufstein e Berengário dispensou o desfile. Entre os soldados de seu exército, milhares receberam honras, a maioria das quais a medalha austríaca de ferimentos. O evento em si foi um grande sucesso, pois aumentou o interesse público nas Forças Armadas e foi utilizado como ferramenta de propaganda nos jornais para celebrar o domínio austríaco.
Este seria o primeiro de muitos desfiles militares que Berengário organizaria durante seu mandato como monarca. A primeira geração de soldados austríacos finalmente foi reconhecida por seus esforços no campo de batalha e, portanto, o moral estava em alta. No futuro, os países estrangeiros começariam a adotar ideias semelhantes de prêmios militares para inspirar suas tropas a alcançar maior glória. No entanto, por enquanto, era algo exclusivo da cultura militar austríaca. Tirania de Aço capítulo 358. Preparando-se para intervenção na Boêmia após o término do desfile militar, Berengário foi alertado de que a guerra na Boêmia havia chegado ao fim e, como ele esperava, as várias seitas hussitas não conseguiam chegar a um acordo sobre quem seria o próximo rei. Ele começou a rir consigo mesmo enquanto lia a carta escrita por Eckhard que estava em suas mãos. Claro que acabaria assim. Eckhard esperava que um bando de fanáticos religiosos tivesse um plano para depois de derrubarem a monarquia legítima. O rei Radek da Boêmia estava morto, assim como seus herdeiros masculinos. Praga estava em um estado desastroso, e as várias seitas hussitas se voltaram umas contra as outras na tentativa de colocar seus representantes no trono vago. Se não fosse pela temível reputação de Berengário sendo utilizada por Eckhard para pressionar as várias facções a manter os laços civis, então uma nova guerra teria estourado entre os vitoriosos hussitas. Depois de passar anos apoiando as várias seitas hussitas em sua guerra para derrubar a monarquia católica, agora era a hora de reivindicar a coroa da Boêmia. Eckhard havia convidado abertamente para a Boêmia e, como tal, Berengário apareceria com um exército às suas costas. Com o exército real austríaco por trás dele, as várias facções que disputam a coroa da Boêmia teriam que levá-lo a sério. Como tal, Berengar levantou-se de sua cadeira em seu escritório e se aventurou no quartel-general do exército real austríaco localizado na cidade de Kufstein. Depois de entrar no edifício, os vários soldados que trabalhavam como pessoal administrativo saudaram o seu rei enquanto se dirigia aos aposentos do general. Depois de entrar na sala, Berengar viu vários de seus generais reunidos. Eles estavam discutindo os testes dos novos canhões de campanha. No entanto, quando viram o rei entrar na sala, imediatamente interromperam a discussão e o saudaram da maneira mais moderna que ele havia implementado recentemente entre suas fileiras. Depois de fazer isso, Berengário devolveu o gesto antes de responder às perguntas que sabia que eles tinham em mente. A guerra pela Boêmia acabou, os hussitas são vitoriosos. Depois de dizer isso, os generais começaram a aplaudir. No entanto, pouco depois, Berengário levantou a mão, sinalizando para que se calassem. Depois de fazer isso, ele falou mais uma vez sobre a situação atual. As várias seitas hussitas estão prontas para se voltar contra si mesmas na tentativa de colocar um membro de sua facção no trono. A situação é volátil e temo que seja necessário intervir antes que o reino da Boêmia caia em mais caos. Eu quero 10.000 homens reunidos e prontos para partir para a Boêmia dentro de 72 horas. Eu os liderarei pessoalmente, afinal, já faz algum tempo desde a última vez que vi meu bom amigo Eckhard. Os generais imediatamente começaram a acenar com a cabeça ao receberem a ordem. Nenhum único homem entre suas fileiras estava disposto a irritar o rei. Como tal, eles rapidamente começaram a transmitir as ordens para reunir uma pequena divisão de soldados capazes de estabilizar a situação no reino vizinho. Berengar sabia que a probabilidade de ocorrência de violência após a chegada do exército real austríaco à Boêmia era pequena. Isso foi apenas uma demonstração de força. Assim regressou ao palácio onde começou a preparar a sua viagem. Enquanto Berengar estava colocando seus suprimentos em ordem dentro dos aposentos da cama real, Honoria se esgueirou por trás dele e se lançou sobre ele, prendendo-o na cama no processo. Ela tinha uma expressão almoada enquanto olhava para seu amante com uma sensação de pavor. Você está partindo tão cedo. Faz apenas um mês desde que você voltou para casa, e você passou a maior parte dele com a dela. Berengário riu enquanto tentava se levantar debaixo da jovem princesa. No entanto, ela se recusou a ceder e continuou a pressioná-lo.
Com o treinamento combativo de sua vida anterior, o jovem rei poderia facilmente escapar da montaria da princesa. Ainda assim, ele decidiu suportar o gesto e em vez disso agarrou Honoria e trouxe sua boca para dentro da sua, onde ele começou a beijá-la apaixonadamente. Depois de alguns momentos, ele a soltou com um sorriso perverso no rosto. Ele começou a provocar a jovem enquanto se afastava de seu alcance. Isso faz você se sentir melhor? No entanto, Honoria não cedeu. Em vez disso, ela continuou a fazer beicinho enquanto desviava o olhar de seu amante. Berengar não havia passado tempo suficiente com a garota desde seu casamento com a dela, e ela estava começando a se sentir excluída. Agora, de repente, ele estava indo para Deus sabe onde. Como tal, ela não o perdoaria tão facilmente. Em vez disso, ela simplesmente começou a questionar Berengário sobre seus planos. Onde você está indo agora? Berengar sorriu ao ouvir seu amante lentamente começar a se abrir. Como tal, ele começou a informá-la sobre a crise em andamento no reino vizinho. A guerra pela Boêmia acabou. No entanto, os hussitas são mais burros do que eu pensava. Cada facção entre suas fileiras está atualmente competindo para colocar seu representante no trono da Boêmia. A única razão pela qual o sangue ainda não foi derramado é porque Cad mencionou que eu estaria chegando para resolver a disputa. Parece que meus vizinhos ficaram com medo de mim. Como tal, tenho a oportunidade perfeita de reivindicar a coroa da Boêmia para mim e anexá-la ao meu domínio. Quem ousará se opor a mim depois de toda a dor e sofrimento que os hussitas causaram ao reino da Boêmia? Depois de ouvir a explicação de Berengário, Honoria começou a cair na gargalhada, o que não era a reação que Berengar esperava. Como tal, ele olhou para ela com confusão antes de fazer a pergunta em sua mente. O que é tão engraçado? Em resposta a isso, Honoria enxugou uma lágrima de seu olho antes de atacar Berengar mais uma vez, abraçando-o com força enquanto sussurrava em seu ouvido. 1 ano atrás, meu homem era um humilde duque, logo ele terá 2 coroas. Eu sabia que escolhi corretamente quando decidi fugir de casa e cair em seus braços. Tenho medo de pensar como seria minha vida sem você. Berengar sorriu enquanto passava algum tempo nos braços de seu amante. Os dois descansaram ali por algum tempo antes de Berengário finalmente se levantar da cama. Ele precisava informar ao restante de sua família que partiria por um curto período de tempo e, como tal, olhou para Honoria mais uma vez antes de comentar sobre sua carreira. Aproveite a paz enquanto ela dura. Em alguns meses, seremos obrigados a intervir em nome de Granada. Quando isso acontecer, quero que você e sua tripulação comecem a invadir as embarcações dos reinos ibéricos católicos. Falando nisso, vá visitar Luíga enquanto eu estiver fora, e diga a ela para equipar suas garotas com alguns rifles de agulha. Suas armas atuais são obsoletas. Honoria sorriu ao ouvir isso e assentiu com a cabeça. Depois de fazer isso, ela abraçou Berengário por trás uma última vez antes de agradecer por seu apoio. Obrigado por toda a sua ajuda. Berengar riu enquanto acariciava a cabeça da garota antes de forçar-se para fora de seu aperto. Tudo bem, eu tenho que informar os outros. Não vou sair por mais 3 dias, então você e Lindy devem me encontrar na sala do Arém mais tarde. Tenho certeza que podemos encontrar alguma maneira de nos divertirmos por os próximos dias. Depois de dizer isso, Berengário começou a beijar a dela. Somente depois que vários momentos se passaram é que ele se soltou de seu aperto. Depois de fazer isso, ele se aproximou de Lindy e sussurrou algo em seu ouvido que a fez corar. Embora dela tenha notado isso, ela decidiu não perguntar sobre isso. Berengário provavelmente se encontraria em perigo novamente, e ela vinha monopolizando seu tempo desde o casamento. Como tal, ela decidiu deixar Berengário se divertir um pouco com suas outras futuras esposas. Berengar e Lindy deixaram Adele e Henrietta sozinhas com seus 2 filhos enquanto fugiam para o quarto do Arém onde Honoria os esperava. Quanto ao que o trio faria juntos, isso era algo que só eles saberiam. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor,
Certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.